Vamos começar aqui o compartilhar minha tela para falar um pouquinho. Hoje a gente está aqui para aprender um pouco sobre Harvard, que é a universidade que eu estudo. É, então, para começar, meu nome é Carol. Eu estou no meu segundo ano aqui na Universidade de Harvard. Eu estudo Ciências Sociais, é um programa daqui que em inglês é Social Studies. Basicamente, uma mistura de todas as ciências sociais. A gente pode pegar aulas em várias ciências sociais, construir nosso próprio caminho, culminar em uma tese. É bem interdisciplinar. Também trabalho com pesquisa aqui na Faculdade de Educação de Harvard. Harvard, ela é a universidade mais antiga dos Estados Unidos, né? Ela foi fundada em 1636. É, e ela tem várias escolas, assim, a escola de graduação, mas também as escolas de pós-graduação, que são separadas. Então, por exemplo, de governo, de direito, de medicina, é, de educação. Mas só nos estudantes, só contando os estudantes de graduação, que é o Harvard College, a gente tem mais ou menos 7 mil estudantes, contando todos os 4 anos. Falar um pouquinho sobre o currículo aqui de Harvard. Então, o currículo que você estuda na universidade, basicamente dá para dividir ele em 3 tipos de aula que você vai fazer aqui durante o seu percurso na universidade. O primeiro tipo, esse verdinho aqui, é a concentration. Para quem conhece a palavra major, é a mesma coisa, ou seja, é o curso que você vai fazer na faculdade. É, então, tem 50 diferentes tipos de cursos, e a média de matérias que você vai fazer para o seu curso durante toda a graduação, ou seja, durante os 4 anos, são de 10 a 14 matérias. É, no caso, a minha concentration é Social Studies, Ciências Sociais, mas você pode fazer Economia, Ciência Política, Matemática, Biologia, Filosofia, História, enfim, vários cursos. É, o outro 1/3, que está aqui em vermelho, é o currículo da universidade. Ou seja, você precisa fazer aulas que todos os estudantes, independentemente do curso, precisam fazer aqui em Harvard. Então, isso é 1 a 2 aulas de escrita, 4 cursos no que eles chamam de educação geral, então, para dar essa perspectiva realmente de uma educação formadora, crítica, formando um cidadão para o mundo. Então, curso em cultura, em ética, em história, em ciência e tecnologia. Você também precisa fazer aulas em vários departamentos diferentes. Então, vamos dizer que eu fizesse matemática. Se eu fizesse matemática, ainda assim eu sou obrigada a fazer uma aula em um departamento de artes ou humanas, uma aula de ciência e engenharia e uma aula de ciências sociais. Então, essa filosofia de educação de Harvard é que todos os alunos precisam saber um pouquinho sobre vários assuntos e bastante sobre um assunto específico, que aí é a sua concentration, seu curso principal. Os alunos também são obrigados a fazer aula de idiomas. A gente que fala português consegue pular isso, ou outro idioma. E uma aula de dados. Então, essas são as aulas, assim, os requerimentos que a universidade tem para todos os estudantes, independentemente do curso. Tirando isso, vai sobrar algumas aulas. Então, depois de você fazer essas aulas, ou enquanto você está fazendo essas aulas do curso, as aulas do requerimento da faculdade, ainda sobra espaço para mais aulas. E essas são as eletivas. Então, seja eletivas só para exploração intelectual, aprender um assunto novo, quero aprender a programar, vou pegar uma aula de Python. Ou quero aprender a. Quero fazer uma aula de teatro aqui. Então, eletivas para exploração intelectual. Mas também, se você quiser estudar em outro país, quiser fazer 2 cursos ao mesmo tempo ao invés de um, isso é comum também. Quiser fazer um curso secundário, então, que não precisa estar atrelado ao seu curso principal. Então, por exemplo, você pode fazer biologia como curso principal, e literatura como curso secundário. E essas aulas entrariam nas eletivas e várias outras opções. Então, isso é um resuminho desses 4 anos em que você faz umas 4 matérias por semestre, mais ou menos, e a divisão dessas matérias. Legal. Aqui em Harvard, a gente chama Majors de Concentrations, seu curso principal, como eu falei. É, e aqui eu trouxe um pouquinho das mais comuns na faculdade. É, Então, economia é sempre o curso mais comum aqui por muitos anos. É, esse aqui, essa segunda imagem é do meio do prédio de economia daqui.
Depois a gente tem um pouco de ciência política, ciência da computação, é, matemática aplicada, e ciências sociais são alguns dos cursos comuns. Psicologia também é um curso bastante comum. Esse primeiro prédio de cima é o prédio de ciências sociais, o do meio é o prédio de economia e o de baixo é o prédio de ciência política. Como eu falei, Harvard tem 50 opções de cursos, isso entre cursos principais, cursos secundários e certificados, que você precisa de menos aula para conseguir, ou precisa fazer aulas em um tema que é mais incomum. Então, tem várias opções para exploração. Harvard fica localizado na cidade de Cambridge, que, na minha opinião, é a melhor cidade dos Estados Unidos, ou pelo menos o top 3. Então, Cambridge fica aqui em Massachusetts, como está mostrando no mapa, é, 4 horas de Nova York. É, Aqui a gente tem uma foto do Rio Charles, que é um rio lindo que divide a cidade de Cambridge e a cidade de Boston. São cidades muito coladinhas, 4 paradas de metrô para ir de uma para outra. Harvard também fica junto da Harvard Square, ou seja, a praça de Harvard, onde tem essa imagem aqui da direita, com muitos comércios, tem muitos turistas também, mas é uma vida não só estudantil, mas realmente da cidade bastante animada. É, é uma cidade muito bonita e realmente muito focada em uma vida estudantil, até porque o MIT é aqui do lado, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também há três paradas de metrô de Harvard, ainda em Cambridge, na cidade. Então tem muita gente na cidade que é estudante, professor, é pesquisador. É uma cidade bastante acadêmica. Alguns fatos acadêmicos, estando em Harvard, na faculdade, no Harvard College, né, na graduação de Harvard, você ainda assim pode fazer aula nas 12 escolas, de pós-graduação. Então, você pode pegar uma aula na escola de Direito, por exemplo, na escola de Medicina, escolas que dão aula para mestrado ou doutorado. E também você pode pegar aula no MIT, que fica super pertinho, e é principalmente escolhido para aulas dos estudantes que fazem ciência da computação ou outras áreas de exatas, de ciências exatas. É, Tem uma variedade de matérias muito grandes, então dá para escolher muitas matérias, assim, quando a gente vai se registrar, vai registrar quais matérias a gente quer fazer para aquele semestre. Tem muitas organizações estudantis, assim como na maioria das universidades dos Estados Unidos. É, então, seja jornal estudantil, clubes de qualquer assunto que você quiser e se interessar. É, Harvard também tem 42 esportes que são jogados nesse nível de varsity, assim, então isso é mais que qualquer outra faculdade nos Estados Unidos. É, e mais de 50% dos alunos de Harvard participam de experiências internacionais durante o seu tempo na faculdade. Então, seja estudando em outro país por um semestre inteiro, seja estudando por outro país nas férias. É uma universidade que incentiva bastante isso. Aqui do lado a gente tem dois fatos. Quando a gente pensa em Harvard, a gente pensa numa universidade bastante grande, né? Mas a parte de graduação de Harvard, como eu falei, tem só 7 mil alunos. É, então, é uma comunidade próxima, é uma universidade que consegue manter esse estilo das universidades que são menores. É, a, a, a média de alunos assim que tem em cada sala é de 12 alunos, e tem 7 estudantes para um professor aqui. Legal. Trouxe algumas imagens para falar algumas coisas aqui da comunidade. Essa primeira foto aqui no canto superior esquerdo é uma foto da Convocation. Isso é quando todos os alunos chegam aqui de primeiro ano, chegam no campus, tem uma cerimônia bastante bonita para dar boas-vindas para os alunos no campus, eles desfilam assim como se fosse uma formatura. Essa é uma foto com todos os alunos da minha turma. Se alguém conseguir me achar nessa foto, me avisa. É, mas é uma cerimônia bastante bonita, assim, no campus, para dar boas-vindas para todos os alunos de primeiro ano. A foto logo debaixo disso é quando os alunos, no final do seu primeiro ano, são colocados em 12 casas aqui de Harvard. Então, no primeiro ano, os alunos moram em uma área que só alunos do primeiro ano moram. Quando eles estão passando para o segundo ano, eles são sorteados em 12 casas. Um pouco parecido com Harry Potter.
A gente tem torneios entre as casas, rivalidade, é, uma rivalidade saudável, esportes entre as casas. E esse é um evento em que todo dia, todo semestre, assim, quinta de manhã, nesse dia das casas, os alunos mais velhos vão recepcionar os alunos de primeiro ano que foram colocados, sorteados nessas casas, que é onde eles vão morar para o resto da faculdade. A minha casa, Kirkland, onde eu moro, onde eu tô agora, é que tradicionalmente faz a guarda da estátua do John Harvard, então, que vocês podem ver nessa foto, a casa de Kirkland, não deixando ninguém chegar perto da estátua do John Harvard, passaram a noite inteira lá madrugando, uma tradição bastante legal, é, histórica aqui de Harvard também. É, aqui no jogo de futebol, é uma também bastante conhecido, acontece desde 1875 aqui em Harvard, essa partida de futebol americano de Harvard contra Yale, que é a universidade mais rival. É uma partida que em um ano acontece em Harvard e em outro em Yale. Os alunos abrigam os alunos da outra universidade. Tem vários eventos assim junto com as duas faculdades. E logo embaixo é o Yard Fest, que aconteceu logo nesse último fim de semana, que é um show de algum cantor que Harvard traz para o campus, e também um dia inteiro de comemoração e também um pouco de alívio do final de semestre. Legal. Falando aqui um pouquinho sobre onde você mora e onde você come quando está no primeiro ano aqui em Harvard. Harvard tem uma parte chamada Yard, que na tradução literal é jardim. Então é uma parte, essa primeira foto, a mais histórica de Harvard, é onde começou. Esse prédio que dá para ver nessa primeira foto é o prédio mais antigo que sobreviveu aqui em Harvard. É, então, muita gente histórica dos Estados Unidos já morou nele, inclusive John Adams, um ex-presidente dos Estados Unidos. É, e os estudantes de primeiro ano todos moram em dormitórios nesse yard, que é o coração, assim, no centro do campus. Tem muito turista, tem muita gente passando o dia inteiro, mas lá é onde os estudantes de primeiro ano moram. E essa segunda imagem é o Annenberg Hall, onde todos os estudantes de primeiro ano comem suas refeições. Depois do primeiro ano, você não pode entrar lá de novo, então é realmente um espaço restrito só para os alunos de primeiro ano. Tem essas mesas bastante grandes em que você consegue sentar, conversar com as pessoas, encontrar grupinhos novos, conhecer amigos. E ele é inspirado na mesma igreja que inspirou o Great Hall de Harry Potter, se você assiste. Então, tem essas janelas coloridas do lado, tem os lustres grandes, as mesas longas também. E é aqui que a gente come todas as refeições no primeiro ano. Esse aqui é um mapa mais ou menos assim do campus, mas aqui no meio, onde está escrito The Yard, essa parte verde assim, tem bastante gramado e que ficam todos os dormitórios de primeiro ano. Para baixo disso é onde ficam, perto do rio, o rio Charles, que é o que a gente estava falando agora há pouco, ficam as casas de estudantes de segundo, terceiro e quarto ano. Essas são as 12 casas que a gente tem aqui. Eu sou da casa de Kirkland. Todas têm seus brasões. Cada uma dessas casas tem um refeitório, então você come no refeitório da sua própria casa. Tem bibliotecas também, e também tem academias. Então, todas são bem equipadas para que você possa fazer basicamente tudo que você precise nessas casas. E principalmente nas épocas de frio, assim, você não tem que ficar saindo muito. Então, tem porões em todas que você consegue acessar os outros espaços da casa também. Legal. Essa é a minha casa, Kirkland. Aqui tem uma foto da biblioteca de Kirkland, que é uma casinha super fofa, uma casinha de 3 andares, muito antiga aqui, inclusive já abrigou o George Washington e outras pessoas quando estava acontecendo é, a guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra, no caso. E são fotos dos refeitórios, então
essa foto maior é a foto de um dos refeitórios de uma casa, não é o refeitório de Kirkland. É, a comida aqui é ilimitada, ou seja, não tem um plano em que você tem uma certa quantia de refeições que você pode comer no semestre, mas como os refeitórios são nas nossas casas, a gente pode entrar o momento que quiser, basicamente. Os horários de refeições são restritos, quando não é horário de refeição, basicamente só tem pão lá. Mas os horários de refeição você pode também entrar 3 vezes se você quiser, por exemplo. A comida é ilimitada e é o mesmo para todos os estudantes. É, Você também recebe no início de cada semestre uma quantia no seu cartão estudantil, assim, para gastar nos cafés do campus, basicamente, complementares à refeição dos refeitórios. Então, aqui a gente tem a imagem de um café, que é o café do prédio de humanidades daqui, mas tem vários outros cafés espalhados no campus que aceitam também esse dinheiro estudantil. E aqui tem uma foto de um prato de comida aqui da universidade, comida que é, é bastante, assim, tem bastante similaridades com o que a gente come no Brasil e é bastante comida de verdade, assim. Então, não vai ter sorvete todo dia, hambúrguer todo dia, mas tem várias coisas gostosas que eles fazem é, e que é bem comida de verdade mesmo. Harvard tem um sistema bastante bom de ajudar os estudantes com, seja encontrar estágios, pesquisa, é, trabalhos no período das férias, né, no summer, no meio do ano, e também apoiar esses alunos com recursos para que eles consigam fazer esses trabalhos, que às vezes são pouco remunerados ou precisam de uma realocação para outro lugar. Esse é o escritório de carreira aqui de Harvard, que também é aberto em qualquer momento para conversar com orientadores de carreira, seja para te ajudar a fazer um currículo, para pensar em soluções para você encontrar o estágio que você quer. Então, tem um apoio bastante amplo para essa área. E também para depois, quando você se formar. Então, muitas conexões com ex-alunos, muitas feiras de empresas que querem contratar alunos de Harvard, é, muitas, muito processo de recrutamento, que eles chamam também de empresas específicas no campus. Isso é bastante forte. Esse aqui é o hospital da faculdade, assim, então fica também bem central, perto daquele yard. É, a gente aqui, a maioria dos estudantes, né, como parte é, do pacote da faculdade, tem o seguro-saúde da universidade mesmo, que dá acesso a uma série de é, atendimentos, seja mais de urgência, seja também marcados, assim, no sistema de saúde da universidade, e também que com hospitais muito bons, muito perto. Então, que você pode. E o seu sistema, e o seu plano de saúde também é aceito. Tinha mais? Acho que era isso. É, Será que vamos para as perguntas agora? Deixa eu parar de compartilhar. Dar uma olhada aqui nas perguntas. Primeira pergunta é do Enzo: se para medicina seria pós-graduação. Isso. Então, medicina aqui na universidade não é um curso de graduação. Isso tem muito a ver com a visão, a filosofia de educação das universidades, da maioria das universidades aqui nos Estados Unidos, né? Que é uma filosofia chamada Liberal Arts, mas que entende a graduação não só como uma preparação profissional, pré-profissional, para uma carreira específica, mas como uma formação ampla, holística, interdisciplinar, para formar um cidadão que tem habilidades e conhecimentos que podem ser aplicados em várias áreas. E a formação profissional realmente, mais pré-profissional, ela costuma acontecer em cursos mais de pós-graduação. Tem um histórico bastante grande sobre isso, nas universidades estadunidenses, que também vem mudando bastante a partir de que os alunos começam a ter mais vontades pré-profissionais, né? Então, muitos alunos que fazem cursos que são mais ligados à carreira e cursos que são menos diretamente ligados à carreira acabam sendo um pouco abandonados, mas essa é a tradição que existe. Por causa disso, medicina, direito, por exemplo, são cursos de pós-graduação. Que os alunos que querem fazer medicina cursam na graduação é biologia, química, física, matemática, por isso que ele tem interesse. Também podem cursar cursos mais de ciências sociais ou humanas até, desde que eles façam alguns requerimentos.
Então, eu posso, se eu quiser fazer medicina, por exemplo, eu posso fazer literatura, mas eu tenho que fazer algumas aulas que vão me preparar para a escola de medicina que eu faria na pós-graduação. Vamos ver. Putz, surgiu várias perguntas aqui. É, tentar ir em ordem. Ahn, escola de medicina tem muitos alunos? Você consegue encontrar esse dado facilmente no Google e a escola de medicina é separada da escola de graduação. Harvard possui bolsa 100% para alunos? Sim. Harvard é uma universidade bastante generosa com bolsas, você pode encontrar mais no site da universidade também. O processo é individual para cada pessoa. É, e Harvard tem uma quantia de renda que, se a família tiver menos do que isso anualmente, recebe bolsa 100%. Sim, direito também é pós-graduação. Os estudantes que querem fazer direito fazem cursos, geralmente ciências sociais. Tem muita gente que quer fazer direito no meu curso de ciências sociais, mas também que fazem história, fazem ciência política, economia, que eles tiverem interesse. Posso morar no campus até o final da minha graduação? Sim. Inclusive, 98% dos estudantes aqui em Harvard moram no campus, então é uma tradição muito grande de você continuar morando é, no campus, nas casas. Muito poucos estudantes se mudam para fora do campus, é, até porque é uma região bastante concentrada, é difícil de encontrar aluguel, assim, e tem uma comunidade muito forte, principalmente nas casas, realmente, que são dentro do campus. Então, tentando responder primeiro as perguntas que são mais sobre a experiência da universidade, e depois, dando um tempinho, vou falar um pouquinho sobre a application. É possível trabalhar no campus? Sim. Estudantes internacionais no visto F1, que é o visto de estudo, podem trabalhar até 20 horas no campus. Muitos estudantes pegam trabalhos no campus, isso pode ser tanto trabalhos que sejam mais no-brainer, assim, que você não tem que fazer muita coisa, do tipo sentar numa biblioteca, estar na recepção, trabalhos são mais fáceis, que você consegue estudar enquanto está no trabalho. É, ou você também tem várias oportunidades de trabalhos que você pode ganhar experiência na área que você tem interesse. Então, seja sendo assistente de pesquisa de um professor, como eu faço, seja é, dando aulas para aquele professor também, assim, reforço, que eles chamam, monitoria, é, seja trabalhando com enfim, parte mais acadêmica das bibliotecas, tem muitas opções de trabalhos. Hum, como funcionam os majors da faculdade? É possível fazer business e economia ao mesmo tempo, por exemplo? Primeira coisa é que Harvard não tem business. Se eu não me engano, nenhuma escola da Ivy League tem business. Novamente, a mesma mentalidade de direito e medicina, assim, de que a universidade é para dar uma formação mais holística, menos pré-profissional. Business já é uma formação bastante pré-profissional, então costuma ficar na pós-graduação, no MBA, né, que é o mestrado de administração de negócios. Por causa disso, a maioria das Ivy Leagues, se não todas, não tem business, inclusive Harvard. Quem quer ir para o caminho de negócios costuma fazer economia. Se é possível fazer duas graduações juntas, sim. É, isso também é muito comum na maioria das universidades. Em Harvard tem duas opções. O primeiro chama double, ou seja, você faz dois cursos paralelos, separados. O segundo chama joint, são cursos que você faz que tem alguma coisa em comum. E aí você é obrigado a fazer uma tese, como se fosse um TCC no final dos seus 4 anos, que junte esses dois temas. Então, vamos dizer que eu fiz ciências sociais e filosofia. Como joint, eu teria que fazer uma tese no final. Como double, eu posso só fazer as matérias separadas. Vou achar aqui mais alguma pergunta. Sim, Harvard é need blind, o que significa que Harvard não considera a sua necessidade financeira na hora de admissão para saber se vai te aceitar ou não vai te aceitar. Mas primeiro entende se quer te aceitar ou não e depois avalia a situação financeira é, e providenciar a bolsa. Assim. Então, a quantidade de necessidade financeira não impacta na decisão da aceitação ou não. Como é morar no inverno de Boston? Ótima pergunta. É, Acho que primeiro, os dois últimos invernos em que eu estive aqui foram menos intensos e fortes quanto alguns outros, um pouco mais recentes, mas antes de eu chegar aqui. Acho que a primeira coisa é que é,
só é frio quando você sai dos prédios, né? Todos os prédios são muito aclimatizados, tem aquecedor em todos os prédios. Acho que isso é um pouco diferente do Brasil, de quando tá frio, é, as casas costumam ser muito frias por dentro também, né? Precisa dormir com muitas cobertas, tá sempre com muita roupa dentro de casa. E aqui isso não acontece, né? Você usa jaquetas, roupas de frio fora, quando chega, é, é uma temperatura nos prédios, é uma temperatura agradável. É, Acho que a segunda coisa é que morar nas casas facilita muito, porque você consegue, por exemplo, tomar café da manhã, não tem que colocar várias roupas de frio para ir para o refeitório. Terceira coisa é que acostuma, né? Você acostuma com o inverno, é, e ele passa até que um pouco rápido. Acho que a pior parte para mim talvez seja é, que o dia acaba muito cedo, né? Então, nas piores partes do inverno, o sol acaba se pondo umas 3h30, 4 horas. Então, realmente precisa ter um otimismo maior, assim, para lidar com as coisas da faculdade. Mas o frio mesmo, acho que não é uma parte grande de incômodo. Acho que a parte maior de incômodo talvez seja os ventos. Aqui venta muito. Então, já quebrei muitos guarda-chuvas. É, E também um pouco a chuva, assim, quando chove bastante, chove muito no inverno também, e aí o campus fica completamente, fica muito alagado, assim, precisa de bota para andar por todos os lugares. Você já saiu do ensino médio e foi direto para a universidade? Sim, eu apliquei no meu terceiro ano do ensino médio, que acabou em dezembro, mas aí as minhas aulas na faculdade começaram só em setembro, né? Então, tive ali uns 8 meses, antes de eu vir para a faculdade, mas foi no ano seguinte. Existe um TCC no final da faculdade, assim como aqui no Brasil? Na maioria dos cursos não é obrigatório. É, então, TCC é que a gente chamaria de tese. Na maioria deles não é obrigatório. O único curso que é obrigatório é o curso de Ciências Sociais, que é o curso que eu faço. Outras situações em que é obrigatório. Se você quiser se formar com honors, então com honrarias, nesse caso você precisa fazer uma tese. Ou se você quiser fazer aquela situação que eu expliquei, que é dois cursos juntos, os cursos têm alguma coisa a ver, e você precisa juntar esses dois temas e escrever uma tese sobre eles. Os quartos das casas são confortáveis? Como acontece a limpeza? É possível cozinhar ou só é possível comer nos refeitórios? É, Primeira coisa é que os quartos mudam muito de casa para casa. Então, por exemplo, na casa que eu moro, que é Kirkland, não existe a opção de você ter apenas o quarto sozinho, assim, no corredor, por exemplo. Você sempre vai ter que morar com outras pessoas, às vezes não outras pessoas no seu quarto, então eu não preciso compartilhar o quarto, mas eu tenho mais duas pessoas que moram comigo em quartos juntos, e que compartilham banheiro. Então, na minha casa, por exemplo, não tem como. Em outras casas tem. Então, cada casa tem um layout de quartos diferente. É, Todos os quartos têm os mesmos móveis, são confortáveis, mas depende muito de cada casa, assim, tem casa que foi reformada recentemente, outras não, mas todos os quartos são bem confortáveis, tem os mesmos móveis, todos eles, enfim, você pode também mudar eles da forma que você quiser. Deixa eu ver as outras perguntas que tinha aqui que eu não lembrava. Como acontece a limpeza? Você é responsável pela limpeza do seu quarto, e geralmente do banheiro que é compartilhado, a não ser que seja um banheiro do corredor. É possível cozinhar? Sim, mas eu diria que 99% das pessoas não cozinham, porque o plano de alimentação é ilimitado, então você pode comer no refeitório quanto quiser. É, as pessoas costumam não ter utensílio de cozinha, então panela, tudo isso, você também tem que mudar da universidade, tirar todas as suas coisas a cada ano, então ficar acumulando coisas no quarto acaba não sendo muito conveniente. E não costuma ter muita cozinha, assim, às vezes só uma pro prédio inteiro. Então não tem uma cultura muito forte de cozinhar como tem em outras universidades. Foi difícil fazer amizades aí? Eu vim em algum lugar que os estudantes de Harvard são mais fechados. Assim, os estudantes de Harvard são todo mundo, no sentido de que tem muitos tipos de estudantes aqui, né? Enfim, tem gente de todos os tipos de passados, assim, contextos de vida. 15% dos estudantes são internacionais. Tem muita gente, tem gente de todos os estados dos Estados Unidos. Então, assim, o grupo que você quiser encontrar, você vai encontrar nos estudantes daqui.
Tem muitas oportunidades para fazer amizade também, assim, então, no sentido de que chegando no primeiro ano, todo mundo come no mesmo refeitório, você está num dormitório só com pessoas do primeiro ano, tem aulas que são só para pessoas do primeiro ano, então tem várias oportunidades para fazer amizade, estar morando no mesmo lugar que as pessoas, assim, então eu diria que é fácil nesse sentido. Acho que uma coisa que é diferente do Brasil e que aí talvez atrapalhe um pouco é no sentido de que cada pessoa faz uma série de aulas únicas no semestre, né? Então não é como se eu estivesse fazendo 4 aulas que todo mundo das ciências sociais estão fazendo agora, então a gente vai para todas as aulas juntos. Eu estou fazendo 4 aulas, outra pessoa de ciências sociais, meu amigo, está fazendo outras 4 aulas. Então cada pessoa faz as aulas que quiser, basicamente, assim, dentro dos requerimentos. Então, tem uma cultura, eu acho que, de acompanhar as pessoas, de ir para as mesmas aulas, todo mundo junto, que é diferente do Brasil, por exemplo. É, Sempre vi que Harvard é como impossível, assim, o que você acha dessa visão? É, assim, Harvard não é coisa só de rico, então, Harvard tem, inclusive, uma das melhores políticas de assistência financeira, assim, tanto de cobrir os gastos quanto de dar assistência para os alunos é, das universidades dos Estados Unidos, das Ivy Leagues, para estudantes internacionais. Então, tem uma política muito boa de assistência para isso. E com certeza não é algo só de gênio, assim, então tem pessoas com todos os tipos de histórias e conhecimentos e habilidades que chegam aqui, assim, para dar um exemplo. Eu cheguei no meu primeiro ano, eu nunca tinha feito aula de cálculo antes, então eu entrei no cálculo 1 para fazer. Isso já foi bem abandonado, mas entrei na aula de cálculo 1. Tem gente que chega em Harvard e já fez 5 anos de cálculo, 4 anos de cálculo, e eles entram na aula mais difícil da faculdade de matemática, enfim, de toda a graduação já fazem no primeiro ano deles. São trajetórias muito diferentes, assim, e também você tem a oportunidade de escolher as suas aulas de acordo com, enfim, seus conhecimentos, suas habilidades, a dificuldade da aula, o quanto de tempo você vai ter naquele semestre. É, Ao mesmo tempo, por exemplo, eu já peguei uma aula levemente avançada no primeiro ano de antropologia. A pessoa que pegou uma aula muito avançada de matemática, talvez iniciou numa aula de ciências sociais, um pouco mais iniciante, então tem uma variedade muito grande de trajetórias, não precisa ser gênio para entrar aqui, e você pode também ir aprendendo, assim, escolhendo as experiências que você tem interesse durante a graduação. Que mais? Será que tem mais alguma sobre a graduação ou agora é só application? Para quem perguntou sobre pre-med e pós em medicina, não sei o suficiente, então eu me abstei de responder. Já é necessário apontar uma carreira? Não é. Harvard, assim como a maioria das universidades dos Estados Unidos, você pode indicar na sua candidatura até 3 cursos que você tem interesse em estudar. Então, acho que na época eu indiquei economia, ciência política e ciências sociais, por exemplo. Depois eu escolhi ciências sociais, mas eu poderia até mesmo ter aplicado como não decidida, assim, undecided. Também é uma possibilidade. Então você não precisa apontar sua carreira. Você também pode indicar 3 cursos, por exemplo, os que eu indiquei. Eu poderia chegar aqui e fazer matemática. Seus cursos não são. Você não é aprovado para um curso, seus cursos não são uma indicação é, exata dos cursos que você vai fazer ou do curso que você vai fazer. Em Harvard não tem medicina básica mesmo, só tem a pós. No caso, esse é o padrão para a maioria das universidades, para todas as universidades dos Estados Unidos. Então é, você faz requerimentos básicos, matérias básicas na sua graduação, mas o curso de medicina mesmo é um curso de pós-graduação, que você faz depois da graduação. Tinha uma outra pergunta junto com aquela. É, Qual elective você escolheu? No caso dos eletivos da faculdade, é, posso falar desse semestre, por exemplo, que é o que está mais fresco na minha cabeça. Mas esse semestre, por exemplo, eu estou fazendo 3 aulas que são de departamento de ciências sociais, então são contadas para o meu curso principal, mas uma das aulas que eu estou fazendo é uma aula no departamento de línguas românticas, né, que são, enfim, português, italiano, francês, espanhol, é, mas é uma aula basicamente de literatura e como que a gente
a interação entre escrita e cidades, assim, cidades como espaços imaginados, mas também como espaços físicos reais, onde as pessoas estão produzindo literatura. Então, essa é uma aula que, com certeza, a mais de humanas de todas as que eu peguei, que são de ciências sociais, assim, mas gosto muito, assim, é uma aula de eletiva, então, no caso, ela não vai ser contada para o meu curso principal, nem para os requerimentos da faculdade. A remuneração dos trabalhos é vantajosa para uma família com baixa renda? É, os trabalhos eles vão variar de remuneração, principalmente baseado no salário mínimo daquele estado. Então, eu posso dizer que a maioria dos trabalhos aqui no campus pagam entre US$ 15 e US$ 20 por hora. Alguns trabalhos pagam mais, perto dos US$ 20, são os trabalhos que são mais técnicos, então que você precisa de conhecimento para fazer eles. Os trabalhos de US$ 15 são aqueles trabalhos mais fáceis. Como foi a experiência de ficar longe da família no primeiro ano? Não sei se sou só a melhor pessoa para responder isso, para mim foi bem tranquila. Acho que a primeira coisa é semestres são curtos, assim, então. Os semestres são mais ou menos 3 meses cada. 14 semanas de aula, mais umas 2, 3 semanas de provas, ou redações. Então, é 3 meses, logo depois já começa as férias. Seja as férias de inverno, que são curtas, só de um mês, mas nessas férias de inverno a maioria das pessoas não fica no campus. Seja as férias de verão, em que você vai, seja para outro país, trabalhar, fazer alguma coisa, seja voltar para o Brasil, também fazer alguma coisa, assim, um estágio, uma pesquisa, algum projeto independente, estudar em outro país, assim, pegar um curso de verão. É, então, os semestres são relativamente curtos, e não é como se você ficasse um ano sem ver sua família ou sem ir para o Brasil. Isso também é uma possibilidade, alguns estudantes, isso acontece com alguns estudantes, mas costuma ser uma escolha própria de, nessas férias eu vou para um outro lugar ao invés de voltar para o meu país. De novo, Harvard possui muito financiamento, assim, para programas de verão, para trabalhos de verão. Então, geralmente, isso é facilitado por causa disso. O curso em si vale a pena? Muito difícil ou você gosta? É meu sonho. Não sei se você estava perguntando sobre o meu curso específico ou sobre Harvard em geral, mas eu vou falar um pouquinho do meu curso específico. Eu gosto muito, assim, principalmente porque Ciências Sociais é um programa um pouco único aqui de Harvard, em que você pode pegar matérias em todos os departamentos das ciências sociais, então, isso é economia, ciência política, antropologia, é, sociologia, mas também história e filosofia. As matérias contam para o seu currículo. A gente tem matérias básicas, que são só de ciências sociais, que são baseadas basicamente em teoria social. Então, ler os clássicos, assim, de teoria social. É, e depois a gente tem outros requerimentos também específicos de ciências sociais que são mais relacionados ao aprofundamento que a gente pode desenhar. Então, tem uma diversidade muito grande de especializações em ciências sociais que as pessoas fazem, que os estudantes desenham para eles mesmos. No final, isso acaba em uma tese, assim. Então, eu gosto muito, é bastante interdisciplinar. É um curso que, apesar de ser um dos maiores, assim, de Harvard, tem mais ou menos uns 70 estudantes por ano. Tem uma comunidade bastante legal, todos os professores são ótimos, assim, tem um apoio muito grande dos professores com os alunos e tem, enfim, bastante frequente e próximo também. É, então, gosto bastante. Você se sentiu acolhida pelas pessoas da universidade, alunos e professores? Me preocupo que, sendo brasileira e bolsista, eu não seria muito bem integrada. Sim, como eu falei, tem muitos estudantes internacionais, assim, a universidade, alunos, professores estão muito acostumados com lidar com estudantes internacionais, de, enfim, todas as nacionalidades. O Brasil é um dos países que mais tem gente aqui em Harvard. Se eu não me engano, nesse último processo de seleção, ele ficou entre os primeiros 5 países que mais tem gente na graduação de Harvard. É, então, é uma comunidade grande, ativa, tem várias coisas de Brasil aqui, também de pessoas que estão na pós-graduação, que estão fazendo pesquisa, aqui brasileiros. Então, tem muitos eventos sobre o Brasil, tem muitos, enfim, o ano inteiro, tem muitos convidados que vêm do Brasil para falar aqui, tem professores brasileiros aqui também, inclusive eu sou assistente de pesquisa para uma professora brasileira. Então, tem uma comunidade legal, assim, tem bastante gente, você pode encontrar pessoas de várias histórias, várias áreas que você pode querer se conectar, assim, que sejam brasileiras, e com certeza
tem uma diversidade grande, assim. É, sobre ser bolsista, isso é muito normal. Grande parte das, das pessoas aqui tem algum tipo de bolsa. Eu tenho bolsa completa aqui e, assim, não tem nenhuma diferença nesse sentido. Claro que é uma universidade, assim como várias das universidades da Ivy League, que tem um percentual de renda muito alto entre seus alunos, ainda, isso ainda acontece mesmo com as políticas de assistência financeira. Então, claro que existem situações é, que é preciso navegar assim com isso. Mas com certeza tem uma diversidade grande e tem espaço para você se encontrar em todos os lugares. Legal. Existem opções veganas saudáveis no refeitório? Sim, como eu estava falando, que eu estava querendo falar com comida de verdade, é que realmente, quando você for jantar, vai ser comida, assim, o que a gente pensaria de comida no Brasil. Então, tem muitas opções veganas, eu sou vegetariana, como 3 refeições no refeitório, tem muitas opções. Os restaurantes aqui, os refeitórios aqui, na verdade, têm opções para, enfim, todos os tipos de, acomodar todos os tipos de restrições alimentares, né? Seja é, a restrição ao glúten, mas também as pessoas que têm restrições alimentares por motivos religiosos, alergias, tudo isso é bem acomodado. Vendo se tem mais alguma pergunta sobre graduação. Acho que não. Tem algumas pessoas perguntaram se eu gosto de morar no campus. Super gosto, gosto muito de morar no campus. Gosto muito dessa facilidade de você poder de ser um espaço caminhável. Muita gente usa bicicleta ou scooters também, aqueles patinetes motorizados, mas é um espaço em que você pode ir de um lugar para outro muito fácil, muito vivo, tem muita gente na rua, tem comércios, é uma cidade bastante viva, assim, o campus é um lugar bastante vivo. Morar no campus tem uma facilidade muito grande, assim, a aula mais longe que eu tenho é 15 minutos andando, o que eu já, durante a semana eu já acho bastante, mas é muito perto. É, muito fácil encontrar com estudantes para, enfim, estudar, fazer algum projeto em grupo, almoçar. Então, acho a dinâmica ótima. Legal. Acho que agora tem várias perguntas sobre a minha candidatura, então, falar um pouquinho sobre como foi o processo para mim. Eu estudei em uma escola brasileira. Eu sou do interior de São Paulo, assim, então sou de 1 hora de Campinas, uma cidade de 20 mil habitantes. Estudei numa escola com currículo brasileiro. É, Fiz um currículo estadunidense, que era novo na minha escola, assim, um high school americano, e, é, enfim, fiz algumas matérias também dele. Minha escola não tinha uma cultura muito de extracurriculares, então comecei alguns clubes na minha escola, mas fiz áreas extracurriculares fora delas também. Meus interesses eram principalmente educação, políticas públicas, processo de advocacy e empreendedorismo social. Então, fundei uma organização para empreendedorismo social e para levar a educação, assim, enfim, de idiomas. Expandi ela para além da minha cidade também, mas também dei aula de idiomas da minha cidade. Trabalhei com essa parte de advocacy e, enfim, projetos de lei, eventos de é, de mobilização, assim, principalmente com meninas e mulheres na política. É, fiz um pouco de fiz um pouco de pesquisa e outras coisas na área de educação e fiz estágios também na área de educação também, assim, principalmente com, enfim, educação durante o Covid e também uma área mais experimental, assim. Então, minhas extracurriculares eram um pouco isso. Gostei muito de fazer extracurriculares durante meu ensino médio, era uma das coisas que eu mais me dediquei, assim, que eu gostava bastante, de aprender fora da sala de aula, de aprender vários temas que eu gostava muito e às vezes não tinha muito espaço na sala de aula. É, Vamos ver. Tem alguma pergunta que eu não respondi sobre candidatura que alguém quer saber? Pode mandar agora, que eu acho que agora acumulou muitas perguntas de candidatura. É, Não existe nota mínima do SAT, como no Brasil existe uma nota mínima de corte para o vestibular. O SAT vai ser considerado junto com a sua candidatura de forma holística, as outras partes acadêmicas da sua candidatura, o histórico acadêmico, as cartas de recomendação, é, outras extracurriculares acadêmicas que você possa ter feito para considerar se você tem um nível adequado para aquela universidade.
Sim, eu usei o Common App, é a plataforma mais comum para quem não conhece para aplicar, para enviar sua candidatura para as universidades nos Estados Unidos. Não vou estar falando menos da CIT, mas vocês podem entrar no Google, até porque eu acho que não é muito útil. As pessoas têm uma trajetória muito diferente com SAT, com GPA, assim, com notas da escola. Mas vocês podem jogar no Google, por exemplo, qual que é a média de notas de SAT em Harvard ou em outra universidade? Qual que é o top 25%? O top 75%, ou seja, as 25% das pessoas que tiraram menos nota na SAT. É, tudo isso é disponibilizado no Google para vocês, então é, é muito mais útil do que uma nota individual. Assim como as notas de ensino médio, GPA, você também pode pesquisar no Google. Sobre a bolsa completa, Harvard não tem um processo de bolsas por mérito, mas tem bolsas por necessidade financeira. Então, não é nenhum mérito ganhar a bolsa de Harvard, só basicamente demonstra que você não consegue pagar a mensalidade e todos os outros custos inteiros. Então, o mérito primeiro é ser aceito, depois disso, Harvard entende com os alunos, com as famílias, através de um processo individual, é, quanto que aquela família pode contribuir para a educação. E se a família recebe uma quantia menos de X%, assim, de X dólares por ano de salário, vocês também podem encontrar isso no site da universidade. Harvard dá a bolsa completa. Felipe, não entendi sua pergunta do currículo. É, a primeira parte é fazer as extracurriculares. A parte de realmente enviar as extracurriculares é muito pequena. Você vai escrever 2 linhas sobre cada extracurricular que você fez e vai elaborar mais nas redações. Então, a primeira parte é mais importante realmente fazer as extracurriculares, depois você vai escrever o impacto que você teve em um espaço muito pequeno. Então, tudo isso é na plataforma do Common App, mas não existe muito esse processo de enviar currículo. Costuma ser opcional nas universidades você enviar currículo realmente. Eu usei bastante o Khan Academy para estudar para SAT e outros livros também, tudo disponibilizado na internet. Sim, se considera as notas do nono ano, então de 4 anos. Mesmo o nono ano não sendo parte do ensino médio no Brasil. Precisa ser muito inteligente para pegar curso concorrido. Não existe essa lógica de que você, depois de entrar na universidade, precisa concorrer para entrar num curso, por exemplo, economia, que é o que mais tem estudantes. Você só precisa declarar o seu curso e fazer as aulas deles. Não existe um curso concorrido depois que você entra. O concorrido é entrar na universidade, depois que você entra, você não precisa concorrer com ninguém para participar dos cursos que têm mais alunos. Os cursos que têm mais alunos só têm mais alunos porque eles basicamente declararam o curso que querem fazer esse curso depois que entraram na universidade. Não tiveram que passar por nenhum segundo processo seletivo. Sobre o teste de proficiência, isso varia de universidade para universidade. Eu fiz o teste do Duolingo. É, a maioria ampla das universidades aceita. Algumas universidades só aceitam TOEFL ou IELTS. Eu não fui para os Estados Unidos conhecer Harvard antes de ser aceita. Minha primeira vez nos Estados Unidos já foi depois que eu tinha sido aceita. É, o que você acha que fez a maior diferença na sua application para Harvard? É, eu acho que principalmente eu tinha uma história bastante coerente que eu contei nas minhas redações, de como eu me interessava pelos problemas que eu estava adereçando nas minhas extracurriculares. As minhas extracurriculares, elas todas não eram da mesma área, mas todas apontavam para o mesmo caminho. Então, tudo era bastante amarradinho, assim, e coerente. Eu tive bastante impacto nas minhas extracurriculares e consegui demonstrar isso na minha candidatura. É, e tudo isso também apontava para, enfim, ideias de impacto que eu queria ter no Brasil depois. É, então, acho que, principalmente, me esforcei bastante nas extracurriculares, construí um perfil legal nisso, contei histórias que faziam sentido com isso nas minhas redações, e coloquei, depois desse processo de fazer as extracurriculares, fazer tudo durante o meu ensino médio, coloquei bastante esforço também em entregar uma candidatura bastante redondinha, que tinha, enfim, começo, meio e fim, que eu sempre reforçava a mensagem principal da minha candidatura. Se a pessoa que estava revisando minha candidatura falasse, putz, a Carol, ela saberia dizer depois a frase que era o que eu estava tentando transmitir. Então, acho que um pouco disso. Sim, é possível passar em Harvard com Gap Year, muitos alunos entram depois com Gap Year, assim como em todas as universidades. Recomendação para escrita de redações. É, acho que um livro que eu gosto muito é o do College Essay Guide. Está disponível na internet, assim, ele ajuda
a pensar, fazer reflexões, construir sua redação. Mas acho que a principal coisa é realmente ler outras redações de pessoas que foram aceitas, colocar bastante esforço, assim. Então, é um processo que você não escreve uma redação e já envia, é um processo que você revisa muitas vezes, ter certeza que sua redação não está contando uma história clichê, não está contando algo que todo mundo vai falar sobre, está demonstrando o impacto que você teve, assim, ou está demonstrando a sua história de uma forma única, original também. É, então, colocava assim, se fosse desse processo e ter histórias para contar, né? E aí, isso é a parte antes das redações, que é, seja extracurriculares, histórias de vida, assim, experiências para contar, depois colocar esforço nas redações. Acho que ler literatura ajuda muito também, as redações, elas não são uma redação dissertativa argumentativa como no Brasil, né? Com o Enem, por exemplo, são redações bastante pessoais, em que você pode usar elementos literários para ganhar a atenção do leitor. Então, recomendo muito também ler mais em inglês, ou mesmo em português, assim, para ter essas técnicas literárias e conseguir, enfim, passar a sua história de uma forma única e original. E ter certeza que a história que você está passando também faz sentido, assim, o resto da sua candidatura. Sim, eu apliquei como Early Action para Harvard, que é o programa que você aplica antes, né, em outubro, e não na época regular. Sobre pessoas que estão perguntando se Harvard aceita alguma coisa ou outra coisa, tudo isso é amplamente disponibilizado no site da universidade. Como você treinou para as essays? É, escrevendo outras redações, assim, estão escrevendo redações, seja para programas de verão, outros programas, outras candidaturas, e também, enfim, colocando mais em prática a escrita em inglês, pessoal, assim, de escrita criativa. Você aplicou para quantas faculdades? Eu apliquei mais ou menos para umas 17, se eu não me engano, que costuma ser um pouco acima do normal. Mas acho que foram umas 17 ou 18. Não, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio quando eu apliquei. A diferença de aplicar entre outubro e na época regular é que em outubro, quando você aplica early, é, você costuma só aplicar para uma universidade. Aí você está concorrendo com menos pessoas que também decidiram aplicar só para aquela universidade. Mas são pessoas que talvez querem muito aquela universidade, se prepararam muito para ela, então também tem essa desigualdade. Mas se você vê as taxas de aceitação, às vezes elas são maiores no early do que depois no regular. Tudo isso vocês podem achar na internet. É, legal. Gente, acho que é isso. Repetindo a última pergunta, existem bolsas de estudo? Existem. Harvard é uma ótima universidade para assistentes financeiros. Você pode encontrar tudo online e é possível trabalhar para se sustentar até 20 horas semanais, de acordo com o visto de estudante. Legal, gente, foi um super prazer contar para vocês um pouquinho mais da universidade, da minha vida aqui, enfim, de todas as partes dela, assim, na graduação, e também responder as perguntas, seja sobre a vida na graduação, seja sobre a candidatura. Espero que tenha sido um pouco útil para vocês, foi um super prazer.